Olá, minha gente, sejam bem-vindos à lição número 95 do livro Um Curso em Milagres. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje o tema da nossa lição diz: Eu sou um único ser unido ao meu Criador. Eu sou um único ser unido ao meu Criador. Então, nós já estamos aqui assumindo explicitamente que nós somos um único ser, não existe separação. E um trechinho aqui da lição, logo no início, ela diz: a ideia de hoje te descreve com precisão tal como Deus te criou. Tu és um dentro de ti mesmo e com Ele. A unidade de toda a criação é tua. A tua perfeita unidade faz com que a mudança em ti seja impossível. Não aceites isso e falhas em reconhecer que não pode deixar de ser assim apenas porque acreditas que mudastes a ti mesmo. Então a lição ela já começa dizendo: olha, ainda que você tenha crenças limitantes, que você foi educado e treinado para dizer que você é um pecador, que você é fraco, que você é limitado, que você tem que se humilhar, que é pecado dizer que você é Deus. Ainda que você tenha todas essas crenças limitantes sobre quem é você, ainda assim você não consegue mudar a verdade de que você e Deus é um só. Você pertence à consciência deste Criador. Ela é parte de você e isso você não consegue mudar. É isso que a lição começa nos dizendo para o dia de hoje, para a nossa reflexão de hoje. Então aqui é tirar as crenças de lado. Existem pessoas que, claro, vão resistir a isso muito, né? Porque para quem já está seguindo as lições, tá tudo certo, porque você já até começou a experimentar esse sentir um com Deus, sentir um com o todo, com as pessoas. Essa unicidade, ela existe e se você parar para estudar, para pensar, para analisar, você vai ver que é visível aqui mesmo neste planeta Terra, o quanto as nossas consciências são unificadas. Vou falar aqui, por exemplo, dentro da física quântica, que estuda, né, um pouco mais desses detalhes, mas aí eu vou falar de forma bem simples. Por exemplo, eu sou terapeuta e algumas das terapias que eu faço são terapias energéticas. E eu consigo atender uma pessoa à distância, não preciso estar ali do lado dela e me conectando à sua consciência energeticamente, ela consegue sentir o trabalho que eu estou fazendo a muitos quilômetros de distância. Por quê? Porque não existe separação entre mim e essa pessoa. Então, me conectando à sua consciência, fazendo os meus processos, claro, de conexão, eu consigo acessar o campo daquela pessoa, o campo energético daquela pessoa. Porque a consciência não é algo que está dentro do nosso cérebro. Tá aí uma coisa que é bom a gente explicar aqui nessa lição. Tem gente que acha que a consciência é o cérebro. Não, o cérebro é o nosso processador de dados. A consciência, ela está em todos os níveis dimensionais. A consciência, ela está fora do tempo e espaço. Por isso que ela é um com o todo. Por isso que a consciência é unida a tudo e a todos. Porque ela não existe no tempo e espaço. Você não vê a consciência. Você percebe, você sente. Então, o nosso cérebro
é a máquina, é o computador que capta esses impulsos eletromagnéticos e transforma ele em pensamentos, em sentimentos e emoções. Então é apenas uma máquina. Esse corpo é uma máquina, ele é só isso. Ele é uma máquina que tem o cérebro que processa os dados, que tem os órgãos que processam as informações de acordo com a necessidade desse corpo aqui existir nessa dimensão. Só que nós não somos este corpo. Então, nós somos essa consciência que faz com que este corpo funcione, que dá vida, que cria as experiências dessa realidade. Então, todos somos um em consciência. E aí, por exemplo, para mim, hoje, é muito simples compreender isso por causa das experiências que eu venho tendo na minha vida desde que eu mergulhei nesse estudo, nessa experiência, nesse experimentar. Porque o que falta nas pessoas para que elas acreditem é experiência, é experimentar. Então, por exemplo, no meu caso, na minha vida, eu já tive várias regressões onde eu me conectei com consciências passadas que eu já vivi. Eu estive agora, em dezembro de 2020, por 15 dias no Egito, e aí eu voltei agora, super recentemente, em março de 2021, 15 dias também no Egito. Eu tenho uma ligação muito forte no Egito, porque eu tive duas vidas lá. Uma há 12 mil anos atrás, na época de Atlantis, e uma outra na época do Egito Antigo. E eu me lembrei dessas consciências, ou seja, a minha consciência que está fora do tempo e espaço acessou essa memória do passado. E eu me conectei com essa memória do passado. Então, as minhas consciências, elas ainda existem fora do tempo e espaço. Todas as minhas experiências que eu já vivi, que o espírito viveu aqui no planeta ou fora, elas podem ser acessadas. Qualquer um de nós podemos acessar essas consciências. Claro que para isso, primeiro, precisa sair da crença de que isso não é possível, se abrir, aceitar a experiência e, claro, estudar para saber como se faz essas conexões. E uma das coisas que eu fui fazer no Egito foi exatamente a compreender como que aquele povo, né, que viveu no passado e que eu, no caso, também era parte desse passado, como que era tão fácil para a gente ter contatos com outras consciências. Era um povo com um nível de evolução de consciência muito mais adiantado do que o nosso sistema de consciência hoje. E claro que muitas coisas aconteceram para que nós, esses humanos, fossem perdendo o seu poder de consciência. Então, o que faz um ser humano hoje ter uma consciência elevada ou menos elevada é o seu sistema de crenças. Então, para muita gente, acreditar que a sua consciência é uma única consciência com Deus é quase impossível por conta do seu sistema de crenças. Então, quanto mais a gente se abre para o conhecimento, quanto mais a gente faz as ligações de pessoas do passado com as pessoas agora do presente, por que uma consegue resolver todas as situações da sua vida e a outra ela é totalmente limitada, ela não consegue sair do seu próprio buraco? Tudo isso está relacionado ao nosso sistema de crença. Então, acreditar que Deus e eu, Deus e você é uma única consciência, é preciso, como o livro diz aqui, muita prática, muita dedicação em sentir essa verdade.
porque é através do sentir que você vai compreender isso. Não adianta você pegar esse livro aqui, ler ele inteiro, devorar ele inteiro, se você não praticar o que ele propõe e se você não sentir através da prática que ele propõe aquilo que você está aprendendo. É através do sentir que você vai perceber que a sua consciência, ela tem um poder que você sequer consegue imaginar. Poder de cura, poder de transformação, poder de contato com outros níveis superiores, enfim, toda a ideia que você imaginar sobre o poder da sua consciência, ele é possível. E quando a gente fala, por exemplo, no eu superior, no nosso eu superior, quem é o nosso eu superior? É a nossa consciência mais próxima do divino, da nossa essência divina. Ele não está em algum lugar, não. Esse ser, esse eu superior é você, já com toda a experiência de todas as existências possíveis que você já experimentou. Passado, presente, futuro. Ele é o conhecedor de tudo, porque para a consciência não existe tempo e espaço. A consciência, ela é a eternidade. Então, quando a gente fala o espírito, nós estamos falando da consciência. E aí eu posso dizer que o espírito é o meu eu superior. O meu eu superior é esse espírito fora do tempo e espaço. Então, é essa consciência fora do tempo e espaço. Então, a lição hoje, ela traz pra gente a reflexão, pra gente começar a olhar a nossa vida, né? Se olha no espelho lá, vai no espelho, vai lá dentro do banheiro, fecha a porta, se olha no espelho e fala, por trás dessa matéria aqui, que eu tô vendo, com os meus olhos físicos, existe um universo que eu ainda não conheço. Este universo que eu ainda não conheço se chama consciência. E essa consciência é uma única, se experimentando em diversas realidades. Esse corpo que eu estou vendo na frente do espelho é apenas uma dessas experiências. Então, quem eu verdadeiramente sou, eu não enxergo no espelho. Eu sou o tudo e eu sou o nada. Eu não sei quem eu sou apenas me olhando no espelho. Eu preciso sentir, eu preciso experimentar através do sentir. Então, fazer essa conexão com essa divindade maior que somos nós é possível todos os dias, a todos os momentos, desde que você acredita que essa consciência é você. Então, a prática que a lição traz hoje é exatamente isso, trazer o sentir dessa consciência única para a prática de hoje. E antes aqui, se você tem o livro, você vai ver que ele dedicou, a lição dedicou uma página, que é a página 177, a falar da nossa autorresponsabilidade com relação aos exercícios. Por quê? Toda ideia nova, ela gera resistência. Então, aqui nessa lição, dizer que eu e Deus somos um, eu e a consciência divina somos um, para muitas pessoas vai gerar resistência, porque é inconcebível, dentro do sistema de crenças dela, dizer que ela e Deus e o Criador é uma só pessoa, no sentido ser. Se a gente fala pessoa, a pessoa vai imaginar uma pessoa com duas pernas, dois braços, uma cabeça. Não, é um ser. Esquece as pernas, os braços e a cabeça, ok? Porque essa é a realidade aqui da 3D. Esquece isso. Você é um ser sem forma.
O ser, o espírito, a consciência não tem forma e não vive dentro do tempo e espaço. Ela se permeia, se movimenta através do tempo e espaço, mas ela existe em todas as dimensões, em todas as realidades. Toda a realidade que você imaginar, essa consciência se movimenta através da onda, da frequência e da vibração. É isso que a consciência, que a nossa consciência é. Por isso que nós também somos conhecidos como seres multidimensionais, porque nós existimos em diversas dimensões. E isso, quando a gente fala de unicidade do ser, é por isso que a gente tem o poder de se conectar com seres de outras dimensões. Por exemplo, quando você se conecta com, sei lá, você de repente tem uma divindade que você gosta, Saint Germain, o próprio Cristo, a consciência crística, você se conecta com ela e você sente aquela consciência ali do seu lado. O que aconteceu? Você acessou um aspecto do seu próprio ser vivendo em uma outra dimensão. Então, Saint Germain é um aspecto de nós mesmos. O Cristo, a consciência crística, é um aspecto de nós mesmos. Porque se todos somos um, todos os seres, em todas as dimensões, são apenas aspectos dessa consciência em estados diferentes de realidade. Ainda que para você nesse momento pareça loucura, e para mim há 4 anos atrás também parecia loucura, hoje para mim é totalmente natural. E aí uma coisa que eu quero dividir aqui com vocês com relação a isso, que pode ajudar, por exemplo, eu trabalho com regressões dentro dos meus processos terapêuticos. E as regressões, ela consegue levar a consciência a se conectar com uma consciência do passado ou do futuro, de acordo com a necessidade e de acordo com que aquela pessoa está preparada naquele momento. Por quê? Porque o corpo físico, ele está aqui na terceira dimensão, mas a consciência não. Então, a consciência, ela tem todas as informações fora desse tempo e espaço. Por isso que dentro de um processo de regressão, a pessoa, ela vai para o passado e ela se encontra, ou ela vê, ou ela ouve, ou ela vivencia a experiência que fez com que ela vivesse no presente uma experiência que não é tão boa. Por exemplo, um trauma. A pessoa, ela bloqueou a vida dela por causa de um trauma. A consciência pode voltar no passado e olhar para o trauma e ressignificar o trauma. É totalmente possível. Por quê? É uma única consciência. Então, dizer eu sou um único ser significa é uma única consciência. E aí, quando a gente fala de registros acásticos, por exemplo, o que é? É a biblioteca de memórias dessa consciência universal. É onde todas as informações permanecem imutável. Por isso que tem pessoas, inclusive, que têm acessos a registros acásticos de toda a sua história. E qualquer um de nós podemos acessar essas memórias. Com treino, com prática, com evolução. Eu preciso evoluir a minha mente para acessar essas consciências. Mas elas estão disponíveis para todo mundo. Então, quanto mais você compreende, quanto mais você vivencia e sente isso, mais se torna fácil para você conviver com essa ideia. E falando em regressão, eu, por exemplo, eu vivi várias regressões, né? Eu tenho experiências, lembranças de vidas minhas na época de Atlantis, na época do Egito Antigo. Por isso que eu já me conectei, já fui para o Egito, já vivenciei experiências lá, onde lá já foi o meu lar. Como também aqui na Irlanda, onde eu moro. Aqui também eu já tive uma vida passada e eu já me conectei a essa memória. Ou seja,
a essa consciência, a essa informação. Então, o acreditar e o passar a viver a partir dessa ideia de que todos somos um, significa a sua consciência, a sua história de hoje, ela existe fora do tempo e espaço. Assim como a minha também vive fora do tempo e espaço. E eu e você somos apenas uma consciência neste momento experienciando realidades diferentes. Então, de repente, daqui 200 anos, você nasce numa outra experiência e você se conecta com a sua vida de agora. Por algum motivo, por alguma necessidade, você se conecta com a sua consciência de agora. Ou daqui 10.000 anos, enfim, não importa. Entenda que o fato de você ser um com o Criador significa que tudo está na eternidade. Toda a informação está na eternidade. A única coisa da nossa existência que não está na eternidade é o nosso corpo, essa matéria, esse físico. Por quê? Ele tem o seu tempo de validade aqui, porque a nossa realidade aqui também tem o nosso tempo de validade. Se nós estamos num processo de evolução, essa evolução é contínua. Então, quando eu terminar essa realidade, eu inicio uma outra. E aí, o que é importante lembrar aqui é o meu grau de evolução nessa realidade é que vai me permitir viver uma outra realidade em continuidade a esse processo de evolução. Se eu entendi quem eu sou, se eu compreendi o meu papel, eu continuo o processo de evolução. Se eu sair daqui e ainda não compreendi o meu processo, não compreendi que eu sou um com todo, não compreendi que eu sou o criador também dessa realidade, eu volto para uma realidade, né? Nasço numa realidade onde eu vou passar para os mesmos problemas, para os mesmos conflitos, até que eu compreenda quem eu sou. Então, a nossa meta aqui é compreender o que a lição está dizendo para a gente. E aí, indo, né? Talvez, eu já falei bastante, né? Mas indo aqui para a prática da lição, de novo, ele pede para que a gente faça essa reflexão a cada hora. E a frase que ele pede para a gente trabalhar aqui é a seguinte: eu sou um só ser, unido ao meu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Eu sou um só ser. Então, leia no seu livro a frase, escreva ela num lugar que possa ficar visível, coloque ela no seu bolso para que você lembre de ler toda hora. Mas não é só ler, é ler e trazer essa sensação, como é se sentir parte ilimitado em poder de paz, um só, unido a todas as consciências numa única consciência, a consciência do todo. Sabendo que você, fora desse corpo físico, existe também fora do tempo e do espaço. E aí também a lição, ela diz que para aquelas pessoas que cruzarem o nosso caminho no dia de hoje, que também possamos usar essa mesma frase. Tu és um único ser comigo. Estamos unidos ao nosso Criador neste ser. Eu te honro pelo que eu sou e pelo que é aquele que nos ama como um só. Então, essa frase você vai usar para as pessoas que cruzarem o seu caminho hoje. E eu quero ler um trechinho aqui para finalizar a lição de hoje, tá bom? Tu és um só ser, unido e seguro na luz, na alegria e na paz. Tu és o Filho de Deus, um ser como um Criador e uma meta. Trazer a consciência
dessa unicidade a todas as mentes, para que a verdadeira criação possa estender a universalidade e a unidade de Deus. Tu és um ser completo e curado e íntegro, com o poder de erguer o véu da escuridão do mundo e deixar que a luz em ti venha para ensinar ao mundo a verdade sobre ti mesmo. Tu és um ser em perfeita harmonia com tudo o que há e com tudo o que haverá. Tu és um só ser, o Santo Filho de Deus, unido aos teus irmãos nesse ser, unido ao teu Pai na sua vontade. Sente esse único ser em ti e deixa que ele brilhe, afastando todas as tuas ilusões e dúvidas. Esse é o teu ser, o Filho do próprio Deus, impecável como o próprio Criador, com a sua força dentro de ti e o seu amor para sempre teu. Tu és um só ser e te é dado sentir esse ser dentro de ti e banir todas as suas ilusões da mente única que é esse ser, a santa verdade em ti. Então essa é a mensagem da lição de hoje. Então lembra que hoje a ilusão que nós vivemos é porque a nossa mente está transgredida através das crenças limitantes que nós temos. Mas só de pensar que estamos totalmente unidos, uma consciência na outra, a gente já consegue ver o quão este mundo, este lugar onde nós vivemos, ele pode ser transformado por conta de apenas a gente passar a viver apenas como um ser único, uma consciência única. O respeito que eu vou ter pelo outro, o carinho, o amor, o cuidado que eu vou ter por mim e pelo outro, a atenção que eu vou ter em tomar as decisões, tudo isso muda. Tudo isso muda, porque um ser que ele se abre para o entendimento de que não há separação, ele muda a sua vida completamente. Ele muda o seu estado de saúde, ele muda o seu estado de humor. Ele olha para todos os conflitos, para todas as dores e para todos os sofrimentos do mundo com um olhar completamente diferente. Por isso que a cura do mundo está dentro de cada um de nós. Porque é só através dessa visão unificada, unicista, única, é só através dessa visão onde eu olho para o mundo e olho para o outro como um ser único comigo, é que eu consigo curar a doença do mundo. E a doença do mundo é a crença de que existe separação. É a crença de que estamos lutando para sobreviver. É a crença que estamos sendo atacados. É a crença que nós somos punidos. É a crença que nós estamos sendo castigados. É a crença que nós somos fracos. Essa é a doença do mundo. E é essa doença do mundo que a gente precisa curar através desse assumir de quem nós somos e viver a partir desse lugar. Então, meus queridos, é isso para a lição de hoje. Eu sei que a lição ficou um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena a reflexão aqui. É muito simples compreender, mas a melhor forma de compreender é experimentar. É somente assim que a pessoa vai ter um lapso de entendimento do que é isto, do que é viver a partir deste lugar. Grande beijo para você e eu te vejo amanhã.